Você está ouvindo o ABCcast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABCcast, conectando você com informação de qualidade. Fala, galera do ABC de toda a região metropolitana. Está no ar mais um episódio do ABCcast nesta segunda-feira, dia 22 de setembro. O podcast que conecta você às notícias, histórias e debates que mexem com o nosso dia a dia. Eu sou o Celso Rodrigues e, como sempre, não estou sozinho nessa. Estou com ela, Suzana Rezende. Olá, Su! Olá, Celso! Olá, ouvinte! Nós aqui vamos trazer um giro de informações que passam pelo mundo, chegam em Brasília e aterrissam no nosso grande ABC, é claro. E ainda abrem espaço para cultura, juventude e até um papo inspirador com quem faz a diferença por aqui. Então, já se ajeita por aí, porque hoje tem polêmica nos Estados Unidos envolvendo a imprensa. Novidades em Mairiporã, protestos contra a PEC da blindagem e até um bate-papo sobre empreendedorismo no ABC. É, isso aí. Então, como o Celso disse, se ajeita e não importa se você está ouvindo isso a caminho do trabalho, a caminho de casa, ou se você está no intervalo do seu almoço, está jantando, o importante é que o ABCcast está aqui para deixar você bem informado com aquele mix de seriedade, proximidade e boas histórias de quem vive a região sabe contar. Abrimos o ABCcast com censura nos Estados Unidos. Zana, notícia pesada vindo da terra do tio Sam. O Pentágono agora exige que jornalistas submetam suas reportagens à aprovação prévia do Departamento de Defesa antes de publicar. E quem não fizer isso pode perder o acesso credenciado ao local. É, isso daí foi uma notícia pesada e a gente pode dizer que é um golpe direto na liberdade de imprensa. E as organizações jornalísticas já estão criticando a medida, que a gente sabe muito bem que é uma censura disfarçada. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, argumenta que, abre aspas, a imprensa não comanda o Pentágono, fecha aspas, e que usar o crachá e seguir as regras é parte do pacote. Quem não cumprir, entre aspas, vai para casa. E a gente pode complicar mais um pouquinho? Bom, grupos como o Clube Nacional de Imprensa e a Fundação Liberdade para a Imprensa dizem que isso pode violar a primeira emenda da Constituição americana, porque retira o direito de reportar fatos públicos sem interferência governamental. E a gente sabe sim que isso é um tipo de censura, isso é um tipo de manipulação da mídia, onde só vai poder ser publicado o que eles quiserem, e aí fica fácil, né? É como se o fato ocorresse e você não pudesse falar dele. Esse não é o papel da imprensa. Vamos de giro de notícias? Casa da Juventude. Mairiporã acaba de ganhar uma Casa da Juventude. Espaço pensado para dar suporte à galera jovem com cursos, capacitação e oportunidades de emprego e empreendedorismo. A ideia é oferecer desde oficinas até mentorias focadas no futuro profissional, criando conexão entre quem quer aprender e quem pode ajudar. O espaço vai funcionar como ponto de encontro, networking, troca de ideias, colaboração, para que jovens da cidade possam desenvolver projetos próprios. É um passo importante para quem costuma não ter tanto acesso a esse tipo de estrutura perto de casa. E agora a gente vai de exílio em Gaza. O Papa Leão XIV condenou o que ele chama de exílio forçado dos civis de Gaza, acusando que não há futuro baseado na violência nem na vingança. O Papa falou isso durante o Ângelus, no Vaticano, e enquanto ele fez essa declaração, cresceram os ataques israelenses à cidade de Gaza. Pelo menos 31 pessoas morreram hoje com prédios residenciais explodidos pelas forças israelenses. E o Papa reforçou que povos precisam de paz e não de destruição ou de deslocamentos forçados. Fechamos o giro de notícias com a apreensão de maconha no interior de São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu quase 9 toneladas de maconha no interior do estado durante a Operação Impacto.
que intensifica a fiscalização nas rodovias e representa um duro golpe contra o tráfego, mostrando como grandes carregamentos ainda tentam usar rotas rodoviárias para circular pelo país. É isso aí. Se gostou dessas notícias, quer ter mais informações, tá tudo lá no portal abcdoabc.com.br. Seguimos com, o que eu posso dizer, vergonha. O nome desta pauta é vergonha. Suzana, a Avenida Paulista ficou lotada neste domingo, dia 21, com um protesto contra a chamada PEC da blindagem. A vergonha, é essa a palavra, vergonha. O monitoramento do SEBRAP apontou mais de 42 mil pessoas na rua. E não foi qualquer manifestação não, viu, Celso? Muita gente levou cartazes e faixas cobrando o Congresso, porque essa proposta é uma forma de reduzir a fiscalização sobre políticos, que tem gerado bastante indignação. A gente também está indignado, e se você não está indignado com essa blindagem, tem alguma coisa de errado. Curioso é como eles chegaram a esse número de participantes, né? Usaram imagens aéreas, drones sobrevoando a avenida e até software com inteligência artificial para contar cabeça por cabeça. Isso aí, muita gente tem dúvida de como é medido quantas pessoas vão numa manifestação, e é dessa forma. Além de tudo isso que o Celso falou, acontece em vários horários ao longo do dia para não ter erro. E, lógico, esse tipo de cálculo ajuda a dar mais transparência, já que protestos grandes sempre rolam aquela briga de versões sobre o tamanho do público. Mas como o Celso disse, sobre a PEC da blindagem, é uma vergonha. Se você fez algo de errado, você precisa ser punido. Não é possível imaginar que no país onde a miséria ainda é um grande problema, quem detém o poder e o dinheiro, os políticos, ainda se blindem. Não dá. Seguimos com ABC Conexões. Olha aí, notícia fresquinha de casa. Suzana, no novo episódio do ABC Conexões, a gente recebeu Eduardo Mazurkiewicz. É isso? Acho que falei certo. Que é sócio fundador da Mazurk Embalagens. E ouvinte, ele é aqui do Grande ABC e contou como começou a empresa, os desafios que enfrentou e como o setor de embalagens é importante para a economia da região. E o papo foi além. Mazurkiewicz também falou de inovação, automação e de como a sustentabilidade faz parte do dia a dia da Mazurk. E foi uma conversa inspiradora, mostrando que empreender no ABC é possível quando tem visão de futuro e muita dedicação. Então, se você ainda não viu o nosso MesaCast, que é o ABCcast Conexões, que saiu no sábado, dia 20, corre lá para assistir, porque está imperdível. E agora, Suzana? Hora daquele momento que a galera já espera. O nosso Quem Disse Isso? A frase de hoje é daquelas que dão vontade de anotar e deixar na parede. Abre aspas. A liberdade de imprensa é a guardiã da democracia. Fecha aspas. A liberdade de imprensa é a guardiã da democracia. A liberdade de imprensa é a guardiã da democracia. E olha, Celso, tudo a ver com a notícia que abriu hoje o podcast, né? É muito forte e muito real. E parece coisa de quem viveu de perto lutas democráticas. Então, não sei quem falou, mas vou arriscar algum ex-presidente brasileiro, talvez? Boa tentativa, Su, mas não. Essa frase é de Thomas Jefferson, lá do século XVIII, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Esse mesmo que agora o Pentágono acabou de impor uma regra meio que de cercear a liberdade de imprensa. E Thomas Jefferson sempre destacou o papel da imprensa como vigilante do poder e da liberdade do povo. Então, eu acho que vocês, governantes americanos, precisavam dar uma olhadinha na história do próprio país. É isso aí, faz todo sentido. Essa frase continua super atual,
Principalmente porque quando a imprensa é limitada, a democracia fica em risco. E quando a gente fala em democracia, a gente fala como um todo, inclusive aqui no Brasil, a PEC da blindagem, os senhores deuses, né, que são os nossos políticos, querem que o voto ainda por cima seja secreto. Isso não pode acontecer. E assim a gente fecha mais um episódio do ABCcast, galera. Espero que você tenha curtido as notícias e reflexões de hoje, do cenário internacional até o que acontece aqui pertinho da gente. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @abcdabc_oficial, e também dá aquela passadinha diária lá no portal abcdabc.com.br, porque em ambos sempre tem novidades esperando por você. Lembre-se que o ABCcast está em todas as plataformas de áudio: Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e também no YouTube. Então, já ative o sininho e não perca nenhum episódio. É isso aí, e todas essas plataformas que o Celso citou, o ABCcast Conexões que a gente citou aqui também estão lá. E como sempre, não se esqueça, se você tiver alguma dica, notícia, história do ABC ou só quiser bater papo com a gente, você pode mandar lá no contato @abcdabc.com.br. E muito obrigada, Celso, pela companhia. Muito obrigada, ouvinte, por nos acompanhar e nos ouvir até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Roteiro: Greta Passuldi. Edição de Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo de Tiago Quirino e direção geral de Alex Faria.